Estamos começando mais um Papo Copaíba. Meu nome é Rafael Leopoldi, sou coordenador de comunicação aqui da Copaíba e o Papo Copaíba é um projeto que a gente criou no canal do YouTube da associação para que a gente mostre um pouco do nosso trabalho, um pouco de todo o que é feito dentro da Copaíba e que já foi feito e o que ainda vai ser feito. Então, cada semana, cada mês, a gente traz um convidado diferente. E estamos aqui com Ana Paula, uma das fundadoras, que é bióloga com especialização em gestão ambiental, recuperação de áreas degradadas, que atualmente é a coordenadora da área de restauração aqui da Copaíba e também faz parte lá, é uma das conselheiras do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Ana, sei que sua vida é corrida, muito trabalho, obrigado pelo seu tempo por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Rafael, e vamos conversar um pouquinho, né? Sobre a importância da Copaíba e da restauração. Exatamente. Essa aqui é a terceira série de entrevistas que a gente está fazendo. A gente já conversou com a Flávia, a gente já conversou com a Camila, que é a presidente, e hoje a gente está aqui, então a gente está seguindo, né, com essas mulheres importantes aqui na vida da Copaíba. A história da Copaíba e a sua história, elas estão juntas porque você é uma das fundadoras. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Então, pra gente começar isso, para quem ainda não conhece, como é que foi esse processo de criar a Copaíba? E você estava lá desde o começo, né? Você é uma das fundadoras. Fala um pouquinho pra gente desse início. Na época, né, éramos jovens e não tinha muito, a gente não tinha muito o que fazer, assim, né, interior, cidade pequena, e aí, mas a gente gostava muito da natureza, desse contato, né, com água, cachoeira, e aí a gente, Thiago e eu, a gente saía quase todo final de semana para ir para as cachoeiras, e aí a gente começou a se deparar com muito lixo, muito desmatamento, a cor do rio, né, aquela cor barrenta, e aí a gente começou a se perguntar, né, a gente tinha um professor, né, acho que contaram já a história, mas a gente tinha um professor em comum, e aí a gente começou a trazer isso para ele, né, esses argumentos, o que estava acontecendo, e aí a gente... Essas inquietudes de vocês? Geral, né? Então, às vezes a gente pegava o veículo do Sartori, que era uma Kombi, e aí a gente conseguia ir até as cachoeiras com a Kombi e recolher o lixo. Então a gente juntava muito lixo, e aí colocava na Kombi e depois trazia para ir limpando as cachoeiras. E nessas limpezas a gente começou também a encontrar sementes no chão, várias sementes, e a curiosidade, né, o que é isso, o que é aquilo. E aí uma dessas sementes foi a Copaíba, que encantou também a gente na época, e aí foi indo. A gente começou a entender melhor o que era a mata ciliar, qual a importância da mata ciliar, o que era uma nascente, qual a importância disso para a natureza, para o ser humano, para a fauna. E aí foi, né? A gente começa a se envolver e aí ela foi crescendo. Conta. Legal. Teve uma fala sua no evento de confraternização de aniversário da Copaíba, de 26 anos, que me marcou muito e eu queria puxar ela aqui. Que eu lembro que você estava falando que você tinha um sonho de trabalhar numa instituição de meio ambiente e que aí depois desses 26 anos trabalhando na Copaíba você tinha realizado esse sonho. Como é que você vê isso hoje? Foi, verdade. Eu era bem nova, acho que eu tinha uns 10, 11 anos. Eu assistia a televisão e aí tinha o Greenpeace. E aí aqueles ativistas dentro de um barquinho com faixas, vamos proteger a baleia. E aí aquilo me mexia muito comigo. E aí eu ficava, nossa, um dia eu quero ser assim. Eu quero entrar num barquinho, eu quero mostrar a importância da fauna. Eu gosto muito de animais, então assim, desde pequenininho meu sonho era ser veterinária. E aí não de cachorro, gato, mas sim de animais silvestres. Então eu tenho esse carinho pelos animais silvestres, sempre tive. E aí eu já tentei, né, várias vezes, eu fui fazer faculdade, eu queria, vou fazer veterinária, não, vou fazer oceanografia, porque eu gosto também da parte do mar. E aí eu fui com isso, né? Acho que desde pequena, com esse sentimento, né? O que eu posso fazer para a natureza. E aí quando surgiu essa oportunidade da gente se unir e aí tentar resolver, né, alguns problemas pontuais aqui na nossa região, eu acho que com o tempo isso foi
mostrando que eu tinha um outro caminho, que não era fauna, que não era cuidar, né, ser veterinária, mas sou bióloga, e acho que o que eu faço já demonstra muito o que eu queria. Então eu faço a casa para esses animais, e aí isso já me satisfaz bastante. Fico feliz. Então, foi legal mesmo essa declaração que você deu aquele dia, e mostra isso, né? Ao longo desses 26 anos, a Copaíba tem 4 eixos de atuação, né? Que é produção de mudas, a restauração, a educação ecológica e políticas públicas, tudo isso interligado, né? E passando esses 26 anos, como é que você vê a missão da Copaíba? Porque vocês começaram lá com uma ideia de restaurar a bacia do Rio do Peixe, e aí, olhando para trás hoje, vocês acham que a missão está bem estruturada? Vocês estão caminhando bem? Olha, Rafa, a gente tem ainda muito o que percorrer, né? Então a nossa missão ela é ambiciosa, né? Porque são 2 bacias, são 19 municípios, uma área de atuação muito grande. A nossa região ela é muito declivosa, então antes a gente enfrentava muita questão de tanto de desmatamento, mas como áreas muito degradadas com pasto, mas hoje a gente enfrenta também um grande problema, que é esses picoteamentos das áreas, esses muitos loteamentos irregulares. Então isso também traz um problema grande para a nossa região e para a Mata Atlântica, né? Então, pensando em conservação, pensando que são áreas de topo de morro que precisam estar protegidas e conservadas, e aí para a gente conseguir ter água, né, que a nossa região é o circuito das águas, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, e a nossa missão ela continua ainda com bastantes desafios a cada ano tem mais desafios para a gente conseguir atingir essa missão. E eles se renovam, né? Os obstáculos, os problemas. Para cada solução aparecem 3 problemas novos. Mas você vê que a Copaíba está cumprindo o papel dela, né? Sim. Ao longo desse tempo, com todos esses resultados. Sim. E aí é bacana porque, assim, não só de ver, mas a gente tem esses resultados, eles são concretos no momento que a partir do momento que você percebe. Antes eu tinha que bater de porteira em porteira para convencer os proprietários da importância do que era a Copaíba e o que a Copaíba faz para a natureza e para um bem comum. E hoje, claramente, a gente não precisa mais tanto correr atrás de proprietários, né? Os proprietários vêm até a instituição, e aí isso é um resultado que o seu vizinho já recuperou e mostrou que vale a pena, e aí ele olha aqui e ele fala, também quero. Então, isso é muito bacana, porque a gente mostra, assim, os resultados estão ali, e aí a gente não precisa fazer tanto esforço como era antigamente, esse convencimento. Muda, eu estava falando de que muda as questões, né? Antigamente vocês tinham que mostrar para os proprietários a importância da associação, do trabalho da associação. Hoje esse trabalho já é reconhecido, sim, não só localmente, mas regionalmente e até nacionalmente, com vários prêmios e com esses exemplos na ponta mesmo, né? Porque uma coisa é um prêmio que mostra que o trabalho como um todo, ele tá dando resultado. Mas não tem nada como você que tá lá com o proprietário e ver esse resultado, como esse proprietário fica satisfeito e como isso se propaga, né? Sim, sim. E é isso, não é que a gente não deixa, né, de sensibilizá-los e mostrar a importância da recuperação de uma nascente, de um córrego, mas é um pouco mais fácil porque ele está vendo ali na prática, ao seu lado, que está tendo um resultado, e muitas vezes esse proprietário ele acaba tendo que pegar a água do seu vizinho que hoje conserva. Então a falta de água na propriedade é um problema gigante, e que, assim, por mais que nós temos muitas áreas hoje em processo de restauração, mais de 800 hectares, mas a gente também percebe com essas mudanças climáticas o quanto que isso interfere, mesmo em áreas que estão protegidas, né? Às vezes eles falam, não, mas eu tô protegendo e mesmo assim tá faltando. Então é isso, a gente tem que olhar a paisagem, olhar essas microbacias dentro desses 19 municípios, e aí olhar para essa bacia, que são 2 bacias muito grandes, né? Então tudo isso impacta positivo ou negativamente dentro de uma
dessas duas bacias, né? E aí você falou agora das bacias e dos 19 municípios, aí eu queria que você explicasse um pouquinho como é que vocês chegaram nessa região, como é que vocês fecharam, porque hoje são 19 municípios que são abarcados pelas bacias do Rio do Peixe e do Rio Camanducaia. Sim. Como é que vocês saíram de Socorro, que é onde tudo começou, para chegar nesses 19 municípios? Qual foi o processo para vocês? Sim. Quando a gente pensa em paisagem e bacia hidrográfica, não adianta nada, por exemplo, a gente só vamos recuperar e conservar Socorro, ou só a parte que cabe a Socorro. Então quando a gente fala de bacia, a gente não pode nem pensar em município, né? Então eu converso bastante com o pessoal e falo assim, onde você mora? Tá, eu moro em Socorro, mas a importância, né, de estar dentro dessa bacia Peixe Camanducaia tem uma diferença muito grande, porque assim, eu não posso olhar só pontualmente o município, eu preciso olhar todo o contexto. Então assim, o Rio do Peixe ele nasce ali em Senador Amaral, lá em Minas Gerais. O Rio do Peixe ele é um rio federal, então ele ultrapassa 2 estados. E o Camanducaia é da mesma forma. Então você pensar em 2 bacias e aí você trabalhar fortemente com essas 2 bacias, por mais que seja, o pessoal às vezes comenta, mas só nessas 2 bacias, mas elas são grandes, né? São 2 bacias que pegam 2 estados. Se a gente conseguir pelo menos atingir a nossa missão, já vai ser um trabalhão gigante. Até porque, conversando com a Camila, que é a presidente da Copaíba, e ela falou que, ela está falando exatamente isso, que não adianta pensar localmente, porque a bacia, ela abrange todos os municípios, então não adianta só um fazer e se o outro não faz. Então, mostrar a importância de se não pensar. E aí entra a questão de políticas públicas, das prefeituras trabalharem juntas, né? Então, isso é um trabalho mega importante, né? E aí, pensando nisso, se você for, assim, uma coisa mais além, né? Quando você pensa, eu estou recuperando ali, um proprietário está recuperando a sua nascente e o seu córrego. E aí, essa nascente, esse córrego, ele vai diretamente para o Rio do Peixe ou que seja Camanducaia. O rio, depois disso, ele chega no mar. E aí, assim, o quanto que as instituições que trabalham ali no mar, eles falam da importância de diminuir o assoreamento e aí todo esse carreamento da terra que vai para as nascentes, assoreando nascentes, assoreando os córregos e indo para o mar. Então, esse impacto é global, né? Então, a gente está pensando localmente nessas 2 bacias, mas o quanto isso afeta o nosso mundo, o nosso planeta, né, o todo. E é por isso que é tão importante esse trabalho, e é por isso que aí existem outras entidades também, cada um trabalhando no seu universo, e aí a somatória de todos esses trabalhos é que chegam em resultados favoráveis e que alcancem a missão da Copaíba e das outras instituições, né? Exatamente. E aí, por isso que também é tão importante, né, essas parcerias. Então, a Copaíba, ela sempre procura envolver as casas da agricultura, a CAT, o Sindicato Rural, comunidades que estão estrategicamente já pensando na questão de política pública ou que seja de saneamento, qualquer coisa que envolva e que tenha pessoas ali pensando e se preocupando com que seja seu município ou sua microbacia ou sua região, e a gente ter todos esses parceiros para a gente caminhar junto, né, e conseguir conquistar esse desafio gigante. E falando em questão de parcerias, a Copaíba tem números muito expressivos, e entre esses números tem a quantidade de proprietários parceiros, né? São 380 proprietários parceiros hoje. Eu queria que você falasse, então, a dificuldade que é, né? Como você falou que no começo tinha que convencer e tal, que foi no começo, e como é que está hoje trabalhar com esses 380, como é que é a importância disso?
é um trabalho assim contínuo, a gente não pode parar. Então assim, a gente tem esses 380 e aí a gente vai ter muito mais, né? A gente já tem esses números maiores, mas o que é bacana é a gente assim, esse proprietário que desde 1999, ele está e ele é parceiro da Copaíba, ele continua. Então a gente tem proprietário que já faz 27 anos, esse ano vai completar 27 anos, que estão junto. Então, independente se a sua área já está em um alto processo de restauração, muitas vezes ele quer perguntar ou ele tem dúvida de alguma coisa, ele sabe que pode contar com a Copaíba. Então, isso também é super importante, porque a gente acaba não tendo só parceiros, mas amigos, né? Então, muitos proprietários se tornam amigos e de convidar para fazer parte da família, de um jantar. Então, assim, isso mostra também o quanto que não é simplesmente, você é um proprietário e aí eu estou recuperando a sua área e eu viro as costas e tá tudo certo. Então, a importância desse envolvimento continuar, então, por isso que é importante a gente sempre monitorar as áreas e aí nunca abandonar e assim, mostrar para eles, estamos junto, mão dadas e vamos continuar. Então, isso acho que faz uma diferença importante também. Porque a ideia não é só ter número, né? Os números são expressivos, mas não é ter número. Tem 380, não é... que aí estava falando dos números, né? São mais de 800, quase 850 hectares em processo de restauração, mais de 1 milhão de mudas plantadas. Esses números são importantes, sim, mas eles, agregado a esse compromisso, a essa parceria de fato com os proprietários, é que faz a diferença, né? E como é que você vê daí esses processos e essas parcerias daqui para frente? Você falou que tem já muito mais proprietários para fechar parcerias, tem muito mais contato, tem muita gente já procurando a Copaíba. Como é que você visualiza o trabalho da Copaíba daqui para frente? A gente precisa continuar, então da forma que tá ótimo, mas a gente precisa sempre tá procurando, e aí quanto mais a gente conseguir esse envolvimento dos proprietários, melhor. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente agora tem uma outra missão que tem a ver com a parte de política pública, mas é dar esse empoderamento para os proprietários e proprietárias, né? Porque assim, eu estou recuperando a minha área, mas eu estou vendo alguma coisa que não está legal, meu vizinho ou dentro do meu município tem algumas coisas que acontecem, que está trazendo prejuízo para o meu rio. Então, a gente ter esse empoderamento, é o meu rio, é a minha natureza, eu faço parte disso, eu acho que a gente precisa sempre estar explicando isso para o proprietário, sempre estar trazendo essa clareza para ele, da importância de estou aqui, eu faço parte disso, né? Não ficar uma coisa, minha área sendo recuperada, ok, e aí esse distanciamento, né, da natureza. Então, isso é um trabalho diário e... Até porque não é até clichê às vezes falar, né, que porque é o meio ambiente, é o ambiente inteiro e tal, mas é se sentir pertencente mesmo, né? Mostrar para essas pessoas que o que você faz aqui ou o que você não faz aqui vai gerar consequências, né? Isso. E exatamente trazer isso dessa consciência, porque eu tô vendo alguma coisa errada, mas fingir que eu não estou vendo, isso também não é saudável. Pensando na nossa bacia, pensando no nosso convívio, na nossa região, né? Então, isso traz também uma consciência, e aí é isso, eu sou capaz de, não quero que isso aconteça, estou vendo uma irregularidade e posso resolver. Quando você ajuda e você vê que consegue resolver, você percebe quão importante eu também estou agindo dessa forma, né, da política pública, que eu acho que é um dos gargalos, assim, não só da Copaíba, mas de muitas instituições que trabalham, né, com a porque daí é um processo muito complicado de se fazer, né? Exato. Mas importante tanto quanto os outros, né? E pra gente encerrar o episódio, Ana, queria que você falasse um recado, uma mensagem para esses proprietários que ainda não estão trabalhando com a Copaíba ou de outra região, com outras instituições, dessa importância.
sou suspeita, né? Mas assim, eu acho o melhor recado é quando os próprios proprietários dão o recado, né? Trazendo esse, funciona, dá certo. Mas o que eu posso falar para eles é dar uma chance, né? Porque se a gente for pensar nas mudanças climáticas, de tudo que está acontecendo, então, por mais que eu preciso, né? Tem muitos proprietários que falam, mas eu preciso dessa renda, eu preciso sobreviver com a minha propriedade. Mas sempre existe espaço para você ter uma parte da propriedade, né? Para ser conservada, para você ajudar nessa micro e bacia, né? Como um todo. E cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue fazer uma diferença muito grande, né? E essa parte da propriedade que você está restaurando vai ajudar você no seu trabalho, na sua função, no restante da propriedade, né? Porque você muda o clima, você muda o solo, você melhora a sua qualidade de vida, qualidade de água. Então, a fauna voltando, e aí o pessoal fala, mas a fauna, eu não quero animais aqui, mas vamos pensar numa microfauna, que é abelhas. Então, as abelhas, elas têm uma função super importante para a produção de café. A gente sabe, tem resultados das universidades que o quanto, a mais de 30% melhora a qualidade do café, né, da polinização. A importância das abelhas estarem frequentando, né, o café, o eucalipto, toda monocultura, a gente precisa pensar que ela, por si, ela precisa de água, ela precisa da chuva. Então, esse ano a gente teve uma seca muito severa, as chuvas só foram começar agora, em dezembro. Então, tudo isso faz, né, para uma micro-região, faz a diferença. A gente sabe que faz e tem dados, né, científicos para isso, né? Muito bem, Ana, queria agradecer muito sua participação. A gente vai ter mais um episódio ainda para conversar com a Ana, tem muito assunto ainda. Então, obrigado aí pelo seu tempo. E queria pedir para todo mundo que está acompanhando esse projeto novo, que é o Papo Copaíba, curtam a gente aqui no YouTube, compartilhem para que mais pessoas vejam aquele amigo, aquela pessoa que você acha que vai gostar desse conteúdo, compartilha para ele e segue também a gente nas redes sociais. A gente está muito ativo no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook. É importante essa participação de vocês, vendo todo o trabalho que a gente faz aqui na Copaíba. Obrigado, Ana. Obrigada. E até mais.